a respeito aos movimentos pendulares. Eu acho que pegar esses três aspectos ajudam a gente a perceber, né, se um espaço é mais rural ou mais urbano, para não nos restringir uma ideia de imóvel, né? Bom, eu quero também dizer que qualquer tentativa de classificar as parcelas do espaço em espaço rural e espaço urbano pode ser bastante frustrante, tá? E eu estou dizendo isso em relação à cidade-região, né? Mas isso não quer dizer que eu não vá encontrar nesse espaço espaços nitidamente rurais ou nitidamente urbanos, né? Quer dizer, apenas que eles se confundem. Essa é a ideia, eles se confundem, né? E a análise é muito difícil, né? Então, e é um esforço grande, né, para revelar essa distinção, né, e para compreender a dinâmica desses lugares. Acima de tudo, a dificuldade no estabelecimento da distinção entre campo e cidade, né, que era uma distinção tão forte no passado, tão fácil de ser feito, né, pode não ser, primeiro, uma distinção pertinente para se pensar hoje em dia, tá? Quer dizer, até que ponto essa grande preocupação, né? Talvez a gente esteja num momento, né, que essa diluição, no exemplo de uma cidade-região, né, essa diluição da distinção, as coisas se mesclam, né, ela tenha chegado a esse ponto. Quer dizer, sem uma ruptura cidade-campo e uma divisão clara, né? De forma sintética, podemos dizer que as mudanças recentes na natureza do processo de urbanização recompõem as manifestações conhecidas na produção do espaço. Dentro dessas manifestações, a clássica oposição fica realmente em xeque, né? Será que é uma oposição ou é uma contradição? Aí já vem um outro elemento para a gente pensar. Sabemos que na dialética a contradição significa a negação de um termo pelo outro. Nesse movimento, cada um deles desaparece como eram, dando origem a um terceiro termo como superação da contradição. Ou seja, na dialética, a negação recíproca de um e outro conduz ao fim da contradição. No caso em exame, tudo parece indicar que as mudanças no campo e na cidade deram opacidade às diferenças. Elas se tornaram opacas. Mas é importante advertir: a superação não significa anulação absoluta do antagonismo entre os termos. Como bem disse Lefebvre, na superação, o que é superado é abolido, suprimido, num certo sentido. Não obstante, em outro sentido, o superado não deixa de existir. Não recai no puro e simples nada. Ao contrário, o superado é elevado a nível superior. E isso porque ele serviu de etapa, de mediação para a obtenção do resultado superior. Certamente a etapa atravessada não mais existe em si mesma, isoladamente, mas ocorria no estágio anterior, mas persiste no resultado através de sua negação. Na verdade, ele diz que você tem uma superação, mas essa superação não se realiza de forma absoluta, porque você tem a lembrança do que foi superado, né? Então, ele está dizendo isso, né? Então, num certo sentido, a contradição entre campo e cidade é abolida, mas num outro sentido, o que é superado persiste na nova realidade, se faz presente pela lembrança, pela negação de um passado. Então, na urbanização regional policêntrica, eu já estou fechando, tá? Como o caso da cidade e região de São Paulo, a contradição entre cidade e campo se apresenta não como era antes, nítida, mas como um momento de um passado recente, opaco e confuso na aparência. E com essa acepção pode-se dizer que se realiza na urbanização regional policêntrica a utopia da superação da dicotomia entre campo e cidade. A afirmação dessa utopia não tem o sentido clássico dado pelos utopistas que sonhavam com a superação dessa dicotomia como uma maneira de se chegar a um mundo melhor.
A gente está vendo a diluição dela, mas o mundo não está melhor. O que percebemos é que o movimento que abriu caminho para essa superação, fundado na relação entre o movimento da reprodução do capital e o da produção do espaço, cria uma nova realidade. Nessa nova realidade, haveria possibilidades novas de se alcançar uma forma de viver melhor? Tudo parece indicar que não. Mas vale lembrar que o socialista utópico Fourier, no século XIX, ao pensar no ideal de organização política da sociedade urbana, não concebeu no seu fanastério a divisão entre campo e cidade. O seu fanastério era ao mesmo tempo rural e urbano. Também é importante lembrar que é no seio das próprias contradições engendradas pelo capitalismo que a superação dessa sociedade é possível. A superação da dicotomia entre cidade e campo, vista como contradição, não prenunciaria uma possibilidade futura? Perguntamos isso porque lembramos da frase de Lefebvre, que diz que a utopia concreta se funda no movimento concreto de uma realidade da qual ela descobre as possibilidades. Todas essas transformações do campo e da cidade, toda a opacidade das diferenças entre elas, vem acompanhada de uma outra opacidade que eu não vou tratar aqui, que é do que é intraurbano e interurbano, né? Isso tudo ocorre numa urbanização regional onde não é possível distinguir muito o que é uma coisa e outra. O urbano e o regional são indivisíveis, inclusive no plano analítico. Essa é a novidade a inspirar teorias, uma vez que as teorias herdadas do passado apresentam limites históricos que necessitam de revisão, alteração e atualização. Acho que é isso só. Obrigada. Obrigada, professora. Agora vamos abrir o debate. Bom dia, professora Sandra. Gostaria de saber que a lei do IPTU 866, a senhora mostrou um gráfico mostrando um crescimento vertiginoso da área urbana. O que a senhora acha se essa lei, já que o IPTU é recolhido pelo município e a área é definida por uma lei municipal e o ITR é recolhido pela União, você acha que esse crescimento foi influenciado por essa lei? Bom dia, Sandra. Só um minuto. Oi, Sandra. Bom dia. Seguindo aí também o Apresenta, o pessoal me orientando da PUC. prazer. Meu filho único da PUC. Seguindo o pessoal fala aí na PUC, né? Também gostaria de agradecer pela palestra. E, bom, são duas coisinhas. Um é um pedido para você falar um pouquinho mais e outra é uma pergunta relacionada a isso, coisinhas rápidas. Eu queria que você falasse um pouquinho mais, talvez eu me enrole com as palavras, mas sobre a associação de capitais e o financiamento privado para essas obras de inversão em capital fixo. Para inversão em capital fixo na forma de obras de uso coletivo. Você falou sobre o papel do Estado no financiamento dessas obras e nessa reunião dos montantes que são vultosos para fazer isso, mas eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre o capital privado também, financiando isso. E aí a pergunta seria, pensando também em capital fixo, essas construções dessas plantas industriais modernas, que elas praticamente são totalmente desmontáveis e reaproveitáveis, e se precisar elas saem de um lugar, vão para o outro e tal. E essa containerização, assim, onde tudo hoje em dia é container, é desmontável, é levado para outro lugar, isso daí, essas construções que são absolutamente necessárias e hoje dominam as plantas industriais modernas, elas podem ser consideradas inversões em capital fixo? Ou esse capital nem mais pode ser considerado fixo? Obrigado.
Sandra, bom, muito interessante a sua palestra, e daria para fazer milhões de perguntas. Eu quero fazer umas 3 ou 4, e você vai me desculpar, porque eu gostei demais. Em primeiro lugar, eu coloco para o debate o seguinte: se os elementos que você, a partir dos quais você caracterizou a cidade-região e a metropolização do espaço, não seriam os mesmos da urbanização difusa, já que a urbanização dispersa, ela se refere muito mais às formas espaciais, embora não hajam formas espaciais sem processos. Mas a ideia, por exemplo, de vida cosmopolita, a ideia, por exemplo, de mudar o modo de viver o espaço, de se locomover e se apropriar dele, ele está muito mais contido, eu estou colocando como uma visão minha, mais contido na ideia de urbanização difusa. Segundo ponto, você circunscreveu a área a partir da qual você está construindo o seu pensamento. Ótimo, e eu não tenho discordância quanto a ela. Mas eu perguntaria também, como uma pesquisadora que olha de um outro ponto de vista, a adoção, né, do instrumento, da ferramenta conceitual, metropolização do espaço, ela também não reafirma uma ideia de que todos os processos são do centro para a periferia? Eu vou argumentar. Por exemplo, várias das características que você destacou estão presentes em Uberlândia, que é uma cidade numa área de grandes propriedades rurais, está longe de ter comportamentos cosmopolitas, mas tem policentralidade, bom, enfim, tem várias daquelas outras características, né? Então eu pergunto, os processos são maiores, não são de própria urbanização da sociedade e de transformação completa das formas de produção? Mais que isso, em algumas cidades do estado de São Paulo, de 100 mil habitantes, tem parte desses processos de dispersão, etc, etc. Terceira coisa, o mapa, a partir das imagens de satélite, ele é muito comunicativo e muito adequado, digamos assim, mas os 2 primeiros mapas, eles podem levar a confusão, porque, por exemplo, ao sul de Sorocaba, não tem nenhum núcleo urbano importante, está incluído, ou mesmo toda a área da Serra do Mar está incluída no mapa da macrometrópole da cidade-região. E aí também eu vejo que a gente pode ter problemas. Por último, eu gostaria de destacar que gostei demais de você já no finalzinho frisar a indissociabilidade, a indivisibilidade entre rural e urbano. Mas eu gostaria de lembrar, e já que você tomou o estado de São Paulo, lembrar o que você já sabe, mas apenas talvez para destacar para um público não paulista, no caso do estado de São Paulo, toda a constituição da rede urbana já se deu a partir de uma indissociabilidade entre o rural e o urbano. O Complexo Cafeeiro foi uma formação socioespacial que não se assentou no mundo agrícola, que construiu o mundo urbano no estado de São Paulo. Aliás, é a primeira formação socioespacial em que essa indissociabilidade veio com tanta força. Talvez nós, na geografia, e aí eu estou fazendo uma autocrítica a todos nós, e a geografia brasileira especialmente, onde os 3 campos disciplinares mais importantes em número de pesquisas, não é em reflexão, eventualmente, que é a climatologia, a geografia urbana, a geografia rural, nós nos separamos. A geografia econômica, a geografia social, que poderia talvez ajudar a ver essa indissociabilidade, essa indivisibilidade, ela diminuiu a importância em número de trabalhos em linhas de pesquisa, e nós construímos uma leitura oposta, quando na verdade devíamos ter todo o tempo focado na relação. Que eu acho que mudou o conteúdo dessa relação, mas ela vem, no caso especialmente do estado de São Paulo, desde sempre. Enfim, são pontos para o debate, teriam outros, mas foi muito boa a sua palestra. Obrigado, Sandra. Eu fico sempre com inveja da forma como você articula bem o rigor conceitual, com a clareza de exposição e agora até com a componente estética. Estou ainda mais invejoso. Eu queria fazer um pequeno comentário com um exemplo de Portugal e depois colocar uma questão. O exemplo de Portugal é sobre o perímetro urbano. Dentro do perímetro urbano, que faz a separação entre solo urbano e solo rural, dentro do perímetro urbano existe solo urbanizado, que
que já está edificado, construído, e solo urbanizável, que era rural e que pode ser edificado. Recentemente introduziu-se uma inovação muito interessante, que é esse solo urbanizável tem que ser alvo de uma programação, e se a programação não se concretiza, o solo é revertido para rural. Então, porquê? Porque havia, por razões óbvias, uma expansão completamente artificial dos perímetros urbanos, com vista à especulação imobiliária, e esta é uma forma, não de evitar, mas apesar de tudo, de minimizar um pouco a especulação imobiliária e a existência de solos expectantes que podem esperar 10, 20, 30 anos até existir um contexto propício para a especulação imobiliária. Portanto, é uma pequena medida, mas apesar de tudo uma medida importante. Agora, uma outra questão mais complexa, que é para discutirmos nestes nossos encontros, e espero em pesquisa comum. Bom, um parêntese para dizer, vocês aqui utilizam muito a palavra espaço, porque está associada à tradição da produção de espaço no ferro. Nós não utilizamos muito a palavra espaço, porque associamos espaço à visão neopositivista de espaço. É preciso explicar isto, não é? Então, eu acho que há aqui a mistura de duas coisas. Uma é a visão urbanística, e a visão urbanística depende de legislação, de instrumentos, e estamos a falar, sobretudo, por exemplo, solo urbano, solo rural, a classificação dos edifícios. Há a visão urbanística e há a visão que nós não chamaríamos do espaço, chamaríamos a visão territorial. E a visão territorial, no sentido amplo, sistémico, que inclui componentes materiais e imateriais, a separação entre o urbano e o rural, no limite, é uma falsa questão. E, portanto, a visão territorial ajuda também a colocar num outro patamar a discussão